Amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no canal Histórias do Amor, a história do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva de Deus e chamada para pregar o Evangelho. A palavra que o Senhor falou comigo hoje não é bem um devocional, nós vamos fazer um pequeno estudo sobre o capítulo 12 de Apocalipse. Está sendo tão comentado na internet, dito, falado sobre o grande sinal no céu, e a gente vai analisar um pouquinho esse texto. Inicialmente, nós vamos ler o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muitas vezes nós temos um certo temor sobre profecias. Na verdade, tanto as profecias de Deus como qualquer outra profecia é um grande enigma. Não é falado de forma clara, muito explícita o que vai acontecer. Então ele gera várias interpretações. Mas Jesus Cristo, inicialmente, no livro de Apocalipse, ele está dizendo: felizes os que leem, felizes os que ouvem e felizes os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. É necessário que a gente entenda o que é que a profecia quer dizer. E o capítulo 12, ele diz assim: Apareceu no céu um grande e extraordinário sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu outro sinal, ou seja, são dois sinais. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Inicialmente, não se sabia o que significava esse grande sinal no céu. Na verdade, espiritualmente, todo mundo sabia que Israel representava uma mulher. Ele é representado como uma mulher em várias partes do Velho Testamento. Sabia-se também que, também como no Velho Testamento, a grande serpente ou o dragão é uma representação de Satanás e seus servos. Pode também ser uma representação do anticristo. A criança acreditava-se que era Jesus inicialmente e depois que ele era a igreja. Na verdade, a igreja e Jesus são um só. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. As 12 estrelas que estavam sobre a cabeça da mulher faziam alusão aos reinos de Israel, ou seja, as 12 tribos de Israel e todos os seus príncipes. Só que existiu um grande cientista, astrônomo e teólogo, conhecido como Ernest Martin, que ao estudar o fenômeno da estrela de Belém, ou seja, aquela estrela que guiou os 3 reis magos para Jesus, para levar os presentes para Jesus e adorar Jesus, quando ele descobriu a conjunção dos planetas naquele período, na época de Jesus, ele também descobriu o que significava o grande sinal no céu. Ele começou a estudar os fenômenos astronômicos que aconteciam nessas datas, ou bem próximo a essas datas, que eram extremamente raros. Ele começou a estudar e ele descobriu que em 2017, no dia 23, exatamente no dia das trombetas, uma festa de Israel, e existiu uma conjunção estelar que ia fechar completamente essa profecia de Apocalipse 12. Você pode estar pensando assim: mas Angélica, isso é muito viagem. O que é que a minha vida, o que é que a Terra tem a ver com aquelas estrelas no céu, aqueles planetas, aquela conjunção estelar? Quando você vai para Gênesis 1, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar os tempos e as épocas. Então eles são sinais para nós. Eles servem de sinais. O que acontece na lua, no sol, nas estrelas, muitas vezes tem alguma coisa a ver com a Terra. Eu não estou falando aqui de astrologia, né? Aquele estudo para saber o futuro, o que vai acontecer assim assado. Eu estou falando de sinais bíblicos que Deus realmente colocou no céu para nos avisar de algumas coisas que iriam acontecer. Aí você pode dizer: me prova isso. Vou provar. Quando Jesus Cristo nasceu, teve um sinal? A estrela de Belém? Sim. Quando Jesus Cristo morreu, teve um sinal? Sim. A palavra diz que teve um eclipse. O sol ficou escuro durante 3 horas. Para o sol ficar escuro durante 3 horas, é preciso que aconteça alguma coisa muito extraordinária no céu. Porque a lua não consegue eclipsar o sol por tanto tempo.
Então existiu alguma outra coisa que fez com que o sol ficasse escuro durante 3 horas após a morte de Jesus. E naquele momento, a palavra do Senhor diz que muitos mortos ressuscitaram e apareceram aos vivos. Então daí você pode avaliar. Se existia um sinal no nascimento, existia um sinal na morte, por que não existiria um sinal na volta de Cristo? Um fato tão importante para a humanidade e para a igreja. Durante seus estudos, Dr. Ernest descobriu que realmente existe uma mulher no céu, que é a constelação de Virgem. Essa constelação de Virgem está normalmente acima dela a constelação de Leão. Só que não batia bem porque a constelação de Leão tem 9 estrelas. Mas exatamente no dia 23 de setembro de 2017 vai existir uma conjunção celestial estelar que vai colocar o planeta Marte, o planeta Vênus e o planeta Mercúrio, próximo à constelação de Leão, em cima da cabeça do que é a constelação de Virgem, formando realmente 12 estrelas sobre a cabeça de Virgem. E é logo a constelação de Leão, que o leão é tido como o rei. Então ele tipificaria essa coroa de 12 estrelas sobre a cabeça de Virgem. A profecia também fala que a lua estará debaixo dos pés da mulher. E realmente a lua, nesse dia, estará debaixo dos pés de Virgem. Se isso tudo já não fosse muito esquisito e muito simbólico, vai acontecer um fato também bastante diferente. O planeta Júpiter, que é tido como o planeta rei ou o maior planeta do sistema solar, ele normalmente passa pela constelação da Virgem. Ele passa, todos os anos ele passa, mas especialmente no ano de 2017, ele vai passar lá, dentro do que seria metaforicamente o útero da constelação de Virgem, ele vai passar 9 meses. Ele entrou em aproximadamente novembro e dezembro de 2016. Na época eu me lembro que eu já sabia desse grande sinal no céu, porque eu já tinha lido a respeito. Eu realmente acompanhei. E ele entrou mesmo em meados de novembro, final de novembro para dezembro, no que seria o útero de Virgem. E ele está lá até agora. Ele sobe, desce, mas ele não sai daquela região que seria denominada útero de Virgem. Isso é completamente estranho, porque a órbita normal de Júpiter, ele passa por ali, ele não fica ali 9 meses. Então isso chamou muita atenção de todo mundo. O que seria essa gestação? Um fato e um fenômeno realmente muito raro. Esse planeta rei, o planeta Júpiter, vai sair do útero de Virgem agora, em meados de setembro, ou seja, exatamente no dia entre o dia 23 e 24 de setembro, aquilo que alguns estudiosos estão chamando o período do arrebatamento. Se isso já não fosse muito esquisito, toda essa conjunção, ou seja, essas coincidências entre muitas aspas, esse dia e esse momento em que o planeta Júpiter sai do útero de Virgem é o dia das trombetas em Jerusalém. Quem é que não lembra as profecias de Jesus Cristo em que ele fala que no soar da última trombeta, todos os versículos que falam sobre o arrebatamento e a volta de Cristo, ele fala sobre trombetas. E esse fenômeno estelar, ele vai coincidir exatamente com a festa das trombetas em Jerusalém. Tá, aí a gente pode dizer, tudo bem, eu já entendi o menino, que é a igreja, já entendi a mulher, que é Israel, já entendi as 12 estrelas, que seriam as 12 tribos de Israel. Já entendi que a lua está debaixo dos seus pés, mas e o dragão? Cadê o dragão? Inicialmente, em meados de novembro a dezembro de 2016, ninguém entendia exatamente nem compreendia quem seria esse dragão. Tinha-se uma suspeita de que seria um planeta estranho, que talvez o mundo ainda não tivesse conhecimento dele. É um planeta escuro, ele não tem luz e ele só dá para ser visto com a luz ultravioleta. E que realmente agora, já próximo ao final do fenômeno, quando a criança nasceria, agora 23 de setembro de 2017, conseguiu-se fotografar esse planeta, ele realmente existe. E o pior, se ele passar realmente na órbita do sistema solar, ele vai colocar todas as coisas numa bagunça só. Porque ele é um planeta grande e denso, que ele desestruturaria toda a órbita dos planetas, da Terra e dos outros planetas. E ele traz consigo também uma chuva de meteoros, né? Ele traz consigo toda uma sujeira atrás dele que pode atingir a Terra através de meteoros e meteoritos. E se ele passar na Terra?
além de colocar a órbita gravitacional dos planetas em desarmonia, o que poderia aproximá-los do Sol e aumentar a temperatura ou afastá-los do Sol e diminuir a temperatura dos planetas, ele também traria consigo uma chuva de meteoros. O que essa chuva de meteoros pode provocar? Estrelas cadentes no céu? Depende do tamanho desses meteoros. Se forem meteoritos pequenos, eles vão se queimar na entrada da órbita, mas se forem meteoros muito grandes e caírem realmente sobre a superfície da Terra, eles provocariam grandes catástrofes climáticas. Poderia causar tsunami, poderia causar grandes incêndios. São verdadeiras bombas atômicas que cairiam sobre a Terra. Então causaria realmente enormes problemas para a Terra. Angélica, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que a criança, que é a igreja, será levada para o céu para ser guardada desse momento de dor. Ela estará lá no céu, nas bodas do Cordeiro, desfrutando com Cristo 7 anos de paz. Porque na terra ela já sofreu muito. A igreja na terra já negou-se a si mesma, já serviu, já foi serva. Agora ela vai passar um tempo, um período protegida dessa grande tribulação, desse tempo de grande dor que a terra vai viver e ficará protegida. E a terra passará 7 anos nessas situações, nesse tormento. O que a Bíblia fala de período da ira de Deus. Ele será resguardado do período da ira de Deus. E aqueles que nunca se preocuparam com Deus serão entregues à ira de Deus, aquele período de grande tribulação. Mas você pode pensar assim, Angélica, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Eu não sou crente, eu não entendo nada de Bíblia e eu não entendo nada de estrela, o que é que vai acontecer comigo? Na verdade, aqui na terra, quando a igreja for arrebatada, o menino que nasceu for levado junto para Deus, ele vai passar 7 anos numa festa de casamento, chamada de bodas do Cordeiro. Vai ficar protegido desse momento. Mas as outras pessoas, as pessoas que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, quando Ele veio aqui fazer o seu sacrifício por nós na cruz, elas vão ficar aqui durante a grande tribulação. O derramamento da ira de Deus sobre essas pessoas que nunca se preocuparam com o próximo, que nunca amaram a Deus, que não aceitaram o sacrifício de Jesus e que infelizmente entregam a sua vida ao inimigo todos os dias, mesmo que não tenham plena consciência disso. Quem é que vai ficar aqui? Vai ficar os judeus que não acreditam em Jesus, ou seja, não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda até hoje esperam o Messias. Vai ficar aqui o dragão, o anticristo e todos os que os representam, que representam também o mal. E vai ficar aqui os incrédulos, ou seja, as pessoas que nunca deram importância a Deus. E aí Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Angélica, como é que vai ser esse arrebatamento? Simplesmente as pessoas vão desaparecer. A primeira vinda de Cristo não vai ser visível, ele só vem buscar a igreja. Então as pessoas vão sumir. A palavra de Deus diz que alguns estarão no campo, são 2 que estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão em casa, um será tomado, outro será deixado. As pessoas simplesmente vão desaparecer. Não vai ficar nem vestígio. Então, de repente, a humanidade vai perceber que muita gente desapareceu ao mesmo tempo. Vão dizer o quê? Que foi um extraterrestre, que aconteceu alguma coisa, que foram abduzidos? Não. A palavra de Deus diz que simplesmente Jesus Cristo tomou essas pessoas, ou seja, arrebatou para si, enquanto que a terra vai passar por um período de dor e um período de ira de Deus. E você pode se perguntar, Angélica, mas o que vai acontecer nessa grande tribulação? Na verdade, nós não temos certeza, amados, mas uma coisa eu digo, vai ser terrível. A Bíblia fala que não existiu nem existirá período tão ruim quanto esse. A igreja vai embora, a maioria das pessoas boas vão embora. Vai ficar aqui muitas pessoas ruins, vai ficar aqui o anticristo, ou seja, um governador do mundo inteiro que vai ser governado por Satanás, que vai provocar um extermínio imenso da raça humana e vai acontecer um monte de catástrofes climáticas. Tempestade, vulcão, terremoto, tsunami, exatamente por causa dessa passagem desse planeta Nibiru, que representa o dragão no céu, e vai jogar na Terra um monte de meteoros. Esses meteoros é que vão causar esses problemas climáticos. E esse homem da iniquidade, ou seja, o anticristo que vai governar a Terra durante esse período, ele vai ser extremamente severo. Ele vai ser pior do que Hitler. Ele vai ser pior do que Napoleão Bonaparte. E ele vai causar o extermínio daquilo que sobrar. A palavra diz que a misericórdia do Senhor fez com que esses dias se abreviassem. Porque se eles não fossem abreviados, ninguém da raça humana sobreviveria.
E esse homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, além dele exterminar as pessoas, ele também vai fazer uma coisa, vai marcar as pessoas como se elas fossem animais. O que vai acontecer? É isso que é chamado de a marca da besta. Alguns dizem que é um chip, outros que é uma tatuagem. Bom, teorias existem muitas, mas na verdade a palavra diz que ele vai marcar as pessoas com o número dele. E o que vai acontecer essa marca? Se você aceitar essa marca, significa que você aceitou a marca do próprio Satanás no seu corpo. Então você não terá mais a menor chance de salvação. Quando você morrer, ou se Jesus Cristo voltar, você vai direitinho para o inferno. Se você não aceitar a marca da besta durante esse período da grande tribulação, você não vai poder comprar, você não vai poder negociar e você vai viver como um fugitivo. Porque a besta, né, e todos os seus soldados, ou seja, Satanás, o anticristo e todos os seus soldados que estarão aqui, irão perseguir você. E a palavra ainda diz mais: aqueles que aceitarem a marca da besta serão atormentados por demônios. Ou seja, você, se aceitar a marca da besta, será um endemoniado. Se você não aceitar a marca da besta, vai morrer de fome ou você vai ser assassinado pelo próprio anticristo ou pelos seus soldados. Eu sei que parece uma visão terrorista, aterrorizadora, mas é isso que a palavra de Deus fala que vai acontecer. E é isso que a gente observa que está acontecendo. A maldade crescendo, as pessoas não estão se importando, não estão dando a mínima para Deus, estão vivendo de acordo com a sua própria vontade e seus desejos. Hoje, nós estamos vivendo na era da graça, em que Deus está perto, em que Deus lhe perdoa. É só você pedir com sincero coração o perdão de Deus e Ele vai te perdoar e Ele vai te ajudar. Mas naquele tempo não é assim que vai acontecer. A palavra do Senhor diz que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir, de tanto tormento que vai ter na terra. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas estão dizendo: Angélica, mas Deus não é um Deus de amor, Ele não vai deixar que isso aconteça. Deus é um Deus de amor, sim. E faz 2000 anos que Ele tenta convencer a humanidade a fazer o que é certo, buscar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque você só tem duas opções, amado. Bote isso na sua cabeça. Ou você está com Deus e com Jesus, ou você está com Satanás, não tem outro caminho. As pessoas dizem: eu não tenho Deus, mas eu acredito que Deus existe. Eu não vou buscar a Deus. Eu não faço as coisas que Deus manda. Mas eu acredito que Deus existe. E a palavra do Senhor diz que até os demônios acreditam que Deus existe. O fato de acreditar que Deus existe, saber que Ele é um Deus bom, não significa que você não vai receber dele a justiça pela sua desobediência em aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. 2000 anos Cristo tem tentado convencer as pessoas de recebê-lo. As pessoas não querem, as pessoas não estão nem aí. A única coisa que as pessoas querem fazer é beber, usar droga, farriar e viver dentro do seu próprio egoísmo. Só que Deus diz que isso vai levar à ruína, à morte. Então, é uma escolha pessoal. Estamos na era da graça. A palavra diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto Ele está perto. Essa é a era da graça, a era certa para você buscar a Deus. Se você deixar para buscar a Deus na grande tribulação, você vai entender o que é sofrimento. Angélica, isso significa que Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus também é justiça. 2000 anos faz que Jesus tenta convencer a humanidade de que existe o caminho de Satanás e existe o caminho de Deus. E a humanidade escolhe o quê? Infelizmente, o caminho do mal. As festas eram as seguintes. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda era a festa dos pães ázimos, a terceira era a festa das primícias e a quarta era a festa de Pentecostes. Todas essas festas do início da colheita foram cumpridas por Jesus. Ele cumpriu a Páscoa quando ele morreu, no dia de Páscoa foi que ele morreu. Ele cumpriu a Páscoa, ele cumpriu a festa dos pães ázimos ou dos pães amargos quando ele estava sepultado, ou seja, é como se ele estivesse dentro do forno sendo cozido como um pão. Ele cumpriu a festa das primícias quando ele ressurgiu, ou seja, ele ressuscitou como a primícia daqueles que vão renascer, ou seja, a primícia daqueles que vão ressuscitar. E ele elevou-se aos céus, ou seja, ele foi apresentado a Deus da mesma maneira que era feita durante a festa. Durante a festa, o sacerdote pegava os primeiros frutos e ele acenava para Deus, ele apresentava os primeiros frutos e queimava em holocausto. E ele também cumpriu a festa de Pentecostes. Na verdade, não foi ele que cumpriu. Quem cumpriu foi o corpo dele aqui na terra, que é o corpo de Cristo. Cumpriu a festa de Pentecostes quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles primeiros cristãos e a igreja recebeu os dons espirituais do Espírito Santo. Agora, está faltando Jesus Cristo cumprir as festas de outono. Quais são as festas de outono? A primeira festa é as trombetas.
A segunda festa é o Yom Kippur, ou o Dia da Expiação. E a terceira festa, a segunda festa é Yom Kippur, e a terceira festa é a festa dos tabernáculos. O que significa cada uma dessas festas? É a festa das trombetas, que seria o arrebatamento da igreja. Seria a festa de Yom Kippur, ou festa da expiação, que vai ser o período da grande tribulação. E a última festa, a festa do dos tabernáculos, que seria a segunda vinda de Jesus e a implantação do seu reino na terra, que duraria 1000 anos. Bom, se você parar um pouquinho para pensar, Jesus sempre cumpriu as festas na data das festas. Por que ele faria diferente na festa das trombetas? Eu creio que realmente existem muitos indícios. Eu não vou dizer que vai acontecer agora dia 23, que é a festa das trombetas em Israel. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Os fatos não podem negar. É muito provável que ele vá cumprir no dia certo. Pesquise um pouquinho na internet sobre o assunto. E se você parar um pouquinho para pensar e disser: e aí, Angélica, eu realmente estou convencida de que realmente vai vir a vinda de Cristo. O que eu faço? Amado, se arrependa. Que eu acredito que da mesma forma que antes de morrer, aquele homem foi salvo já na cruz, segundos antes de morrer, o Senhor também terá misericórdia da sua alma ainda na era da graça. Amém? Se arrependa, se coloque dos joelhos, ore ao Senhor, que Ele vai te perdoar e você se tornará igreja. E em nome de Jesus você também será arrebatado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que dos céus o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.